Olá, eu sou Leandro Ribeiro, vamos tomar um chá? Muito obrigado a você que já se inscreveu no nosso canal, eu quero agradecer de coração. Você que ainda não inscreveu, clique aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, gente, se inscrever e depois clique no sininho das notificações, nos ajude a crescer, nos ajude a chegar para mais pessoas falando mais e mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o chamado ou a chamada, não é aquele filme famoso não, nós vamos falar sobre o que é ser chamado por Deus. Existem chamados diferentes, o que é? Você é um chamado ou você é apenas mais um ali que tá ali fazendo de conta que é algum chamado? Nós vamos conversar sobre isso hoje e esse assunto ele é muito importante, então eu quero que você compartilhe com as pessoas, que você deixe o seu like se você gostar do assunto. Enfim, muitas pessoas estão participando, muitas pessoas estão assistindo, eu quero agradecer de coração mesmo, que Deus abençoe a sua vida. Este assunto, a chamada, faz parte do nosso seminário, o Seminário Bíblia e Vida, que é aquele estudo bíblico que nós levamos para as igrejas, para os grupos de jovens, os pastores e líderes nos chamam e nós vamos lá e levamos a palavra do Senhor. Se você é um pastor ou um líder e quer preparar os seus jovens para o ministério da pregação, converse conosco no contato bibliavida@gmail.com e nós vamos levar até você esse seminário que com certeza vai abençoar a vida de todos os seus jovens e também os adultos que precisam se preparar um pouquinho mais para não falar bobagem na hora da pregação e espantar as almas em vez de atrair elas para a igreja, ok? Chamada. Existem dois tipos de chamada e é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro, a chamada universal. O que é a chamada universal? É quando Deus ele olha para a face da terra para todos e chama a todos. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não fala para só alguns, ele fala para todos. Quem achar que tá cansado e quem sentir que tá oprimido, venha, porque eu vos aliviarei. Esse é o chamado universal. Mas existe também o conhecido chamado específico, que é quando Deus pega, dentre aqueles que participaram, que atenderam o seu chamado universal, dentre esses Deus escolhe um ou escolhe alguns para um chamado específico. Por exemplo, Deus chama o chamado universal. Várias pessoas atendem, e daí Deus escolhe 1 ou 2 ou 10 ou 100 e deposita sobre eles os dons, que a gente chama de presentes, de bênçãos de Deus, de benevolência, de graça. Ele derrama sobre a vida dessas pessoas. Sobre alguns, como diz o apóstolo Paulo, ele derrama o dom de pregar. Sobre outros, ele derrama o dom de louvar. Sobre outros ainda, o dom de ensinar. Enfim, são vários dons que o apóstolo Paulo descreve em sua carta. E nós aprendemos que isto é o chamado específico. É quando Deus escolhe uma pessoa ou um grupo de pessoas e derrama sobre essas pessoas dons específicos. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara para você que está me ouvindo é que Deus não derrama nenhum dom sem finalidade. Meu querido, Deus não perde o seu tempo. Deus é o dono do tempo, ele controla todas as coisas. E se tem algo que Deus não faz, é fazer uma coisa à toa. Então preste atenção nisso que você chama de dom. Qual é a finalidade disso? Se não for ganhar almas para Deus, então, por gentileza, repense se isso realmente é um dom. E se realmente foi Deus que colocou isso na tua vida, ou se foi você que colocou, dizendo que foi Deus que colocou aí. Então, dons são ferramentas que Deus coloca na mão daquelas pessoas que Ele chama especificamente. Duas coisas que nós não podemos fazer com o chamado de Deus. A primeira é negar. Quando você nega o chamado de Deus, aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, você começa a sofrer as consequências, porque você sente em seu interior que está perdendo tempo, enquanto era para você estar fazendo algo para Deus, você deixou de fazer esse algo, então parece que o seu tempo se torna perdido. Essa é apenas uma das consequências. Sem contar que muitas almas começam a se direcionar ao inferno, e essas almas que seriam direcionadas a Deus por conta do seu intermédio, por você ter um chamado específico, agora você negou esse chamado específico e essas almas estão continuando a caminho do inferno, ou seja, Deus pode cobrar de você essas almas que estão se direcionando ou que não estão sendo tiradas do inferno. Primeira coisa que você não pode fazer então é negar. Se você sentir o seu coração arder, se você sentir o teu peito inflamar por vontade de ganhar almas, faça o que Deus colocou ao teu coração, não negue. E outra coisa, segunda, para finalizar esse vídeo, eu falo para você sobre a chamada de Deus. Não é para fazer uma outra finalidade. A chamada específica de Deus e os dons que Ele derrama sobre a vida das pessoas é
para ganhar almas. Eu já disse no vídeo anterior e vou repetir: desconfie de pregadores que dizem que tem um dom, que tem a chamada de Deus para fazer a obra, e a finalidade da mensagem, do louvor dessa pessoa não é ganhar almas, é ganhar dinheiro. Então preste muita atenção, porque a finalidade do chamado específico de Deus e a finalidade dos dons de Deus é ganhar almas. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre como parar de passar vergonha, o que você deve se preocupar na hora de trazer a mensagem do Senhor. Você é um pregador ou não? São esses 3 assuntos que nós falamos, que eu vou colocar aqui no card em cima para você ver depois essa playlist com todos esses vídeos que relacionam-se com o Seminário Bíblia e Vida. Agora, eu quero agradecer a você que acompanha, a você que assiste, a você que está aprendendo. Se você está aprendendo alguma coisa com esses vídeos, meu querido, comente aqui embaixo: estou aprendendo. Se você tem alguma curiosidade sobre algum assunto, alguma dúvida, eu vou pedir para você se inscrever. Inscreva-se no canal Leandro Ribeiro. Clique no sininho para ativar as notificações. Se você gostou desse assunto sobre a chamada, e se o teu peito arde para fazer a obra de Deus, não negue, não vire as costas e não procure outra finalidade que não seja ganhar almas. Se você fizer isso, o próprio Deus se encarrega de te ajudar a encontrar as ferramentas corretas para você aplicar no teu ministério e ganhar muitas almas para Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse assunto. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem um chamado de Deus, mas que estão negando o chamado do Senhor, para que Deus toque no coração dela. Ei, você tem um chamado de Deus. A todos Deus entrega uma ferramenta. Se Ele entregou nas suas mãos, pare de enterrar a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos e comece a trabalhar com ela para atrair almas para o reino de Deus. Por enquanto, que Deus abençoe a sua vida. Eu deixo aqui do lado um outro vídeo que você vai poder ver, o nosso vídeo anterior. Você vai ver o vídeo de sexta-feira. E na próxima sexta tem mais um vídeo, então toda terça e sexta nós lançamos um vídeo. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Fique na paz do Senhor, até nosso próximo vídeo. Tchau!